Vamos lá então. Pessoal, na aula passada a gente começou a falar sobre transformada Z, tá? Basicamente eu falei qual era a ideia da transformada Z, né? Para que ela servia. E ela basicamente é o que? Ela é uma transformada que você utiliza quando você está trabalhando com números com tempo discreto e não com tempo contínuo, tá? Ela é muito parecida com a transformada de Laplace. Vocês podem ver, por exemplo, que ela começa em zero também, ó. Se você pegar aqui, né, e estiver trabalhando aqui, ó, você vê que ela começa em zero, né? Então tá? E vai até infinito. Só que é um somatório, não é integral, tá? Bom, esse Z aqui, ó, é um número complexo. Então, pessoal, preste atenção, isso é importante, ó. Então, o que acontece com a transformada Z? Assim como na transformada de Laplace, a gente nem fazia o gráfico da transformada de Laplace. Por quê? Porque o gráfico da transformada de Laplace é um plano que você não consegue enxergar. Você teria que fazer... O que é a transformada de Laplace? Não é a integral da função no tempo e elevado a menos st dt, certo? O que vai acontecer? Vai dar uma função em S, só que o S lá em Laplace é o quê? Ele é um número complexo. Então o que você poderia fazer? Se você quisesse fazer o gráfico da transformada de Laplace, a gente não fez. Você teria que fazer dois gráficos. Um gráfico da parte real, ou seja, onde tinha, vamos supor lá, vocês não lembram disso, né? Mas vocês lembram que a transformada de Laplace de e elevado a menos at u de t era 1 sobre s mais a? Vocês não vão lembrar disso, mas era, acreditem, tá? Acreditem, isso aí foi em sinais 1 ainda, certo? Se você quisesse, o que acontece? Aqui, ó, você consegue fazer o gráfico dessa função aqui? Consegue, essa aqui você consegue, né? Essa aqui, se você for fazer o gráfico disso aqui, ó, deixa eu só mostrar o que eu tô... Dentro do somatório tudo é complexo ali em cima, na transformada direta? Lá em cima, só Z é complexo, tá? Número complexo. Assim como na transformada de Laplace, aparecia o S lá dentro da integral, que era complexo. Olha só, se eu quisesse fazer aqui, presta atenção, pessoal, se eu quisesse fazer o gráfico desse cara aqui, era assim, ó. Supondo aqui que o A é maior do que zero, era uma coisa assim, e elevado a menos at, vezes u de t. Certo? Aqui é 1, né? Aqui é 0, e aqui é o t. Mas vocês nunca me perguntaram o gráfico de 1 sobre s mais a. Dá para fazer? Dá para fazer o gráfico de 1 sobre s mais a. Como assim você faria o gráfico de 1 sobre s mais a? Isso aqui, ó, a gente sabe que esse s aqui é o quê? É um sigma mais um j ômega, certo? Então eu poderia fazer um gráfico dessa função aqui, separando, né, aparecendo a função de duas variáveis, não sei se vocês estão entendendo, variável sigma e variável ômega. É um gráfico de duas dimensões, eu não vou fazer, tá? Mas é um gráfico de duas dimensões. Tá? Então isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser um gráfico ok? O que vai acontecer com a transformada Z? Presta atenção, pessoal. O que vai acontecer com a transformada Z? A mesma coisa, você não vai fazer gráfico. Onde é que você podia fazer gráfico? Na transformada de Fourier. Vocês viram que a gente podia fazer um gráfico? Até caiu na prova, teoricamente, porque para fazer aquela integral lá, você tinha que encontrar uma transformada de um T5 lá, um T5 ao quadrado. E aí você tinha que fazer o quê? Aí você sabia que a transformada do 5 ao quadrado era um triângulo. E aí, o T5 ao quadrado vai ser a derivada
do triângulo, certo? A derivada do triângulo ia dar um negócio assim e um negócio assim. Porém, como é o quadrado, ia ficar tudo um reto no final, tá? Bom, só para falar. Então, a única forma da gente fazer transformada, de fazer gráfico dessas funções transformadas, se a gente quiser, por exemplo, na transformada de Laplace, que é uma linha para uma linha. Na transformada de Fourier, na transformada de Fourier, na transformada de Laplace não dá para fazer, na transformada Z também não dá para fazer, tá? Na transformada Z não dá para fazer. A gente já tem aqui a definição de transformada Z, tá? Então ela diz o seguinte: a transformada Z de uma função discreta no tempo é um f grande de Z, que é igual a um somatório de n igual a 0 até infinito, de f de n, z elevado a menos n, tá? Eu vou fazer agora a transformada z de uma função, tá? A função discreta a elevado a n. Então, exemplo. Usando a definição, calcular a transformada Z da sequência abaixo. Sequência abaixo. É assim, ó. É a sequência f de n igual a elevado a n quando n é maior ou igual a zero, e ela é zero quando n é menor do que zero, tá? Ok? Então a gente vai tentar calcular essa transformada z, tá ok? Vamos ver se ela é possível calcular, né? Como assim se é possível? Lembra que na transformada de Laplace, a gente, quando ia fazer o cálculo da transformada, tinha que saber se a integral existia? Lembra que a gente fazia isso? Né? Tinha que ver lá região de convergência, né? Para a transformada de Laplace existir. Isso acontece também na transformada Z, tá ok? Também acontece na transformada Z, ok? Então, como é que é essa sequência se eu fosse desenhar aqui? Tá? Vou mudar de cor. Tá, vou desenhar aqui o gráfico. Olha, ela poderia ser uma coisa assim, ó. Tá? Aqui é n, aqui é 0, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vamos supor que o A é maior do que 1, tá? Só para fazer uma sequência crescente. Se fosse o A menor do que 1, seria uma sequência decrescente, tá legal? Então, ó, quando o n é igual a quando o n é negativo, o que vai acontecer com os valores? Vai ser tudo valor zero, né? Tá ok? Quando n é igual a zero, quanto é que vai dar? A elevado a zero dá quanto? 1. Então, vai ser 1, tá? Vai ser 1. Quando n é igual a zero, deu 1. Quando n é igual a 1, vai ser A, tá ok? Então, vamos supor que o A é uma coisa mais ou menos aqui, ó. Tá? E assim vai crescendo exponencialmente, tá? Ok? Então, ó, aqui, só para saber quem é esse. Esse aqui vai ser 1. Aqui vai ser A, aqui vai ser A ao quadrado, aqui vai ser A
ao cubo e assim por diante. Tá ok? Aqui vai ser, aqui em menos 1, em menos 2 e menos 3 vai ser 0. Todo mundo, né, entendendo aqui como é que é o f de n? Certo? Então, legal. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar agora e vou escrever a fórmula. Então, a fórmula da transformada z é assim, ó. Transformada z de f de n é igual somatório, né, de n igual a 0 até mais infinito de f de n z elevado a menos n, onde esse z é um número complexo. É um número complexo, ele tem parte real e tem parte imaginária. A gente até podia dizer que ele é um sigma mais j ômega. Por que a gente não fala que ele é um sigma mais j ômega? Porque é um número que a gente já usou, né? Na verdade, deixa eu explicar. Se você vai ver em alguns livros, ele fala que é um sigma mais j ômega, só que em vez de ele usar... Lembra que o S era sigma mais j ômega? Sabe como é que o pessoal representa o Z? Assim, ó. É sigma mais j ômega também. Só que o sigma maiúsculo e o ômega maiúsculo. Tá certo? Para quem não conhece as letras gregas, sabem as letras gregas todas de cor, vai cair na prova. Tá? Alfabeto grego todinho, tá? Maiúsculo e minúsculo, tem que escrever, tá certo? Legal? Mas é um número complexo também. Bacana? Tá, vamos calcular. Como assim vamos calcular? Vamos escrever esse somatório. Ai, que saco, toda hora tá variando aqui. Vamos escrever esse somatório. Quem é f de 0? Quem é f de 0, pessoal? 1. 0 não. É 1, certo? Quanto é que é z elevado a 0? É 1 também. Certo? Por que z elevado a 0? É porque z elevado a menos 0. Certo? Ok? Deixa eu fazer assim, ó, para ficar mais fácil. Ó, f de 0, z elevado a menos 0, mais f de 1, z elevado a menos 1, mais f de 2, z elevado a menos 2, mais. Quanto é que é f de 0? 1. Quanto é que é z elevado a menos 0? 1. Quanto é que é f de 1? Quanto é que é f de 1? Olha aí, tá na cara de vocês. Quanto é que é f de 1? A. Quanto é que é z menos 1? É z menos 1. Então, vou fazer assim, ó. Posso fazer assim? A dividido por z. Pode ser? Pode ser. Então, olha só. Aqui vai ser a ao quadrado dividido por z ao quadrado. Depois vai ser o quê? A ao cubo dividido por z ao cubo. E continua. É uma soma infinita. Tudo bem? É uma soma infinita. Legal? Bacana. Eu vou chamar essa soma infinita. Lembrem-se, essa soma infinita nada mais é do que a transformada, né, z, né, da função f de n. Tudo bem? Eu vou chamar essa soma infinita aqui de S. Tá? Legal. Eu vou apagar aqui um 1, vou botar só 1, tá? Legal. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó, um truque que vocês não lembram, mas vocês já viram. Vocês não lembram desse truque, mas vocês já viram. Viram aonde? Botei um S, chamei de S, porque é uma soma, tá? Eu quero calcular o S, concordam comigo? Eu quero calcular o S? Sim, eu quero calcular o S. Se eu conseguir calcular, pode ser que seja um número infinito, que eu não possa calcular, certo? Vai depender, por exemplo, do Z. Vocês vão ver isso já já, tá? O A eu não posso mexer, porque o A é o quê? O A é uma constante, tá? Mas o Z é um número complexo, que é uma variável, certo? Lembra que Laplace a gente encontrava o S e falava assim, ó, existe desde que o S seja tal. Vocês estão entendendo? E aí, se for assim, vale tanto. A soma converge, digamos assim.
Certo? Vamos ver isso já agora. Isso é tipo uma APG? É isso mesmo que a gente vai brincar. Olha só, se eu pegar agora e fizer o seguinte, vou multiplicar o S por A sobre Z. Então vai ficar assim, ó. A sobre Z vezes 1 mais A2 sobre Z2 mais A3 sobre Z3, certo? Vamos supor, eu vou chamar esse S aqui, é só eu devia ter feito isso. Eu vou chamar esse S aqui de S de K, tá? Vou chamar esse aqui de S de K, só para criar uma soma finita, tá ok? E aqui vai acontecer o que? Vai até quando? Se esse aqui é S de K, vai até quando? Vai até A elevado a K sobre Z elevado a K, certo? Tudo bem? Tá dando para ir? Beleza, vamos continuar. O que vai acontecer aqui embaixo? Vai ficar A4 Z elevado a quarta mais, aí esse último cara aqui vai ficar A elevado a K mais 1 sobre Z elevado a K mais 1, certo? Ok? Tranquilo? Deixa eu falar uma coisa aqui. O S de K vai ser a transformada Z de F de N quando K tender a infinito. Vocês concordam comigo? Se K tender a infinito, vocês concordam que essa soma vai até o infinito? E ela vai ser a transformada Z, não é? Então, mas aqui não é. Esse S de K, por enquanto, é só estou trabalhando com ele, concordam? Eu vou usar mais tarde isso. Agora vamos fazer o seguinte, presta atenção, pessoal, num truque bacana, tá? Num truque bacana. Olha só. Vocês concordam que aqui, ó, deixa eu fazer aqui uma brincadeira. Brincadeira não. Vocês concordam que aqui vai ter um A elevado a K sobre um Z elevado a K, e aí o último cara vai ser A elevado a K mais 1 sobre o Z elevado a K mais 1. Concordam comigo? Sim? Certo? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Pega esse cara aqui e diminui esse cara aqui. Ou seja, você vai fazer uma subtração, tá? Olha o que vai acontecer. Você vai escrever assim, ó, A sobre Z SK menos SK, e agora você vai subtrair o outro lado, certo? O que vai acontecer quando você subtrai o outro lado? Esse cara vai cortar com esse cara. 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 E esse cara não vai cortar com ninguém. Vão sobrar dois caras só. Esse e esse. Ou seja, o lado direito vai ficar A elevado a K mais 1 dividido por Z elevado a K mais 1 menos 1, certo? Sim? Legal. Agora presta atenção. Quem vai ficar desse lado de cá? Vou botar o SK em evidência. Vai ser A sobre Z menos 1. E aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar A elevado a K mais 1 sobre Z elevado a K mais 1 menos 1. E agora eu vou escrever o S de K.
E fica fácil para escrever o S de K. Vai ficar assim, ó, S de K igual A elevado a K mais 1 sobre Z elevado a K mais 1 menos 1 sobre A elevado a Z menos 1. Só para facilitar a minha vida, não precisa nem facilitar a minha vida agora, mas fazer aqui. Olha só, esse é o S de K. Vou deixar assim, não vou ficar inventando nada agora. Beleza? Concordam com o S de K? Concordo, professor. Concordo com tudo que o senhor falar. Fala aí, concordo. Legal, olha só. Isso é o S de K. E quem é a transformada Z? Quem é o F de Z? Que é a transformada Z de F de N. Né? Vai ser igual ao quê? Ao limite, quando K tende a infinito, de quem? De S de K. A gente já viu isso. Eu falei lá em cima. Lembra que eu falei isso? Né? Na verdade eu falei, mas não escrevi, né? Ok? Até escrevi, ó. Falei que o S de K é igual ao Z de F de N, que é a transformada Z, quando K tende a infinito. Legal? O que vai acontecer com essa soma, pessoal? Quando K tende a infinito? Vai acontecer o seguinte, vai depender do valor de A sobre Z. Eu vou fazer até diferente aqui, fazer uma coisa mais aqui, ó. Você concorda que isso aqui é a mesma coisa que escrever A sobre Z elevado a K mais 1? Concorda? É porque A elevado a K mais 1, Z elevado a K mais 1 é A sobre Z elevado a K mais 1, não é? Se o A sobre Z for maior do que 1, se A sobre Z for maior do que 1, S de K tende a infinito. Certo? Concordam comigo? Não é isso? É assim. Ele vai tender a infinito, certo? Vai ficar uma coisa infinita menos 1, menos uma coisa, sei lá, não interessa, maior do que 1, certo? Legal? Porque A sobre K é maior do que 1, A sobre Z é maior do que 1, concordam? Então, né, o que acontece? Não existe, né, esse valor, a soma não converge. Porém, se A sobre Z, e aqui, ó, pessoal, presta atenção, aqui eu vou usar um pouquinho de matemática. O Z não é um número real, é um número complexo, não é? Então, na verdade, esse valor A sobre Z é um número que pode ser um número complexo também. E aí eu vou ter que trabalhar com o módulo em vez de trabalhar com o valor em si, certo? Então, na verdade, eu vou botar assim, ó, em vez de eu falar do A sobre Z, eu faço assim. Se isso aqui for menor do que 1, né? Ok? Se isso aqui for menor do que 1, né? O que acontece? S de K vai ser o quê? Vai ser igual a 0 menos 1, concordam? 0 menos 1, porque isso aqui vai tender a quanto? Isso aqui vai tender a 0, não é isso? Ok? Então, sobre quanto? Sobre A sobre Z menos 1. Só que aí eu vou trocar o sinal em cima e embaixo para ficar bonitinho, tá? Posso trocar o sinal em cima e embaixo para ficar bonitinho? Então vai ficar o quê? O meu S de K, que na verdade, né, que é o meu limite, quando K tende a infinito de S de K,
vai ser igual, que é igual a f de z, vai ser igual a 1 sobre 1 menos a sobre z. Agora presta atenção, ó. Eu posso escrever isso aqui assim, 1 sobre z menos a sobre z. E eu posso escrever isso aqui, z sobre z menos a. Certo? Viu como é que fica parecido com a transformada de Laplace? Porque é uma exponencial, só que aqui é crescente, né? Tá certo? Né? E aqui aparece o z sobre z menos a. Lá em Laplace era 1 sobre s mais a, quando era menos at. Né? Aqui eu estou usando um a positivo, né? Então, teoricamente é bem parecido, tá? E é isso mesmo, né? Só tem aquele z em cima, isso aparece de outra forma. Não, então a gente pode dizer que a transformada f de z, que é a transformada z de f de n, é igual a z sobre z menos a, se módulo de a sobre z for menor do que 1. Você pode escrever isso aqui também como sendo módulo de a sobre módulo de z, né, menor do que 1, ou, né, escrevendo de uma outra forma, módulo de z é maior do que módulo de a. Né? O que é isso aqui, se você for desenhar isso aqui no plano só? Né? Módulo de z é um número complexo que está no plano complexo? Aliás, deixa eu fazer diferente. Olha que lindo, hein? Espera aí. Tá. Agora, deixa eu só pegar esse cara aqui. Deixa eu arrumar ele para ele ficar aqui certinho. Pronto, tá bom. Agora olha só o que eu vou fazer. Zero. Aqui é A. Aqui é menos A. Aqui é JA. E aqui é menos JA. Por quê? Porque eu estou no plano o quê? Isso aqui é a parte real, isso aqui é a parte o quê? Imaginária. Isso aqui é o que a gente chama de plano complexo. Os valores de Z podem ser são infinitos valores no plano complexo, certo? No plano complexo, né? Quais são os valores para os quais módulo de Z é maior do que módulo de A? São esses valores que estão aqui fora desse círculo, né? Todos esses valores aqui que estão fora desse círculo, né? Eles indicam, né, que a transformada Z existe, tá? Agora, presta atenção. Eu ficava me preocupando com isso lá em transformada de Laplace. Eu só ensinei para vocês. Lembra? Por que eu só ensinei para vocês? E por que se usa a transformada Z unilateral aqui? Lembra que a transformada de Laplace, se você usasse a bilateral, você tinha que saber a região de convergência, e para fazer a volta, ninguém lembra disso, mas eu vou relembrar vocês. Na transformada de Laplace bilateral, você tinha que fazer a região de convergência. E por quê? Porque você tinha, na transformada de Laplace aconteceu o seguinte: uma função diferente de uma outra dava a mesma transformada de Laplace. E como é que você sabia quem era quem? Quando você queria fazer a volta, você usava a região de convergência. Aqui eu só coloquei a região de convergência. Eu não vou usar ela, porque é o mesmo caso, né? Se eu tivesse feito a transformada transformada Z bilateral aqui, para A
maior do que zero e para A menor do que zero, ia dar a mesma coisa, só que as regiões de convergência seriam diferentes. Lembra lá? A região de convergência, se vocês lembrarem lá de transformar de Laplace, era um plano, né, parte real, né, maior do que uma coisa. E a outra região era o outro lado do plano. Aqui, a região de convergência, né, para bilateral, para o A positivo e para o A negativo, ia ser o que está fora do círculo e o que está dentro do círculo. Que aí você tem um plano todo, tá? Eu não vou fazer isso, tá ok? Eu não vou fazer isso, tá? Mas aqui a gente mostra que existe realmente uma região de convergência. Na prática não se usa, tá? Por quê? A gente só quer saber como a gente está trabalhando com transformada de Laplace, transformada Z. É difícil, elas são tão próximas que a gente acaba falando errado. Quando a gente está falando sobre transformada Z unilateral, não tem que se preocupar com essa região de convergência, tá? Ok? Detalhe, se você vai trabalhar com transformada Z de uma maneira mais, vocês falaram aí, quando é que a gente vai ver o robô de investimentos, como é que a gente vai... Aí, meu amigo, você tem que trabalhar com a transformada Z completa, e aí você tem que se preocupar com região de convergência, com um monte de coisa. Aqui nesse curso de engenharia, a gente simplifica um pouco as coisas, tá certo? Por quê? Porque a gente usa mais os sistemas que são sistemas, como a gente diz, causais, quer dizer, que só começam em zero mesmo, tá? Na maioria das vezes a gente vai trabalhar com sistemas desse tipo, tá? Mas coloquei aqui e só para vocês saberem que existe uma região de convergência. Na prática a gente não tem que se preocupar com isso na hora de trabalhar com os exemplos que a gente fez. Então a gente acabou de fazer o que, pessoal? A gente acabou de determinar uma transformada Z de uma sequência, que é a sequência exponencial, certo? A sequência A elevado a N, certo? Então, por exemplo, a transformada Z, né? A transformada Z de A elevado a N, U de N, é igual a Z sobre Z menos A, quando, né, módulo de Z maior do que módulo de A, certo? Ok? Legal? Tranquilo? Tá? Ou seja, o que está fora da circunferência, né? Porque tudo que está ali dentro da circunferência, né, do A, o módulo é menor, certo? Quando é igual a A, é igual, quando é maior do que A, é maior, certo? Então a gente acabou de fazer, por exemplo, uma transformada Z aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai agora usar propriedades, certo? E aí a gente vai determinar várias outras transformadas Z. Quer ver uma? Vamos ver se vocês são espertos. Qual é a transformada Z de U de N? Vamos ver se vocês conseguem fazer. Só U de N. Dá para fazer sabendo dessa transformada que está aí em cima. Só U de N. Tá? Não. Olha só. Qual é o macete aqui? Z sobre Z menos 1. Exatamente. Porque quem é U de N? U de N, você pode escrever assim, ó. U de N é igual a 1 elevado a N vezes U de N. Você pode escrever assim. É ou não é? Porque o U de N não é isso? Vou desenhar ele aqui. Ele não é isso aqui? Menos 1, 0, 1, 2, 3, N. Ele não é isso? Olha aqui. Onde todo mundo aqui vale 1. Não é isso? Agora faz 1 elevado a N U de N, não vai dar a mesma coisa? Legal. Quando eu falei A elevado a N U de N, eu não falei nada sobre A. Eu falei que A é uma constante qualquer. Certo? Então você simplesmente pode usar isso que ele falou. Substituir A
por 1 vai dar 1 elevado a n U de n, e a transformada de 1 elevado a n U de n é z sobre z menos 1, quando o módulo de z é maior do que 1, né? Concordam que é o módulo do a igual a 1? Viu? Fizeram, tá certo? Qual é a outra transformada z que vocês conseguem fazer fácil? Vou mostrar. Transformada z de delta de n. Tá, eu não coloquei aqui, ó. Então, ó, isso aqui fica sendo z sobre z menos 1. Tá? Transformada z de delta de n. Quem é o delta de n? O delta de n é isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. O delta de n, pessoal, é bem mais fácil que o delta de t. Por que é bem mais fácil? Porque o delta de n é simplesmente isso, ó. Vale 1 quando n igual a 0 e vale 0 em qualquer outro intervalo. Usa a definição então agora para calcular a transformada z. Usa a definição. Vai ser somatório de n igual a 0 até infinito de delta de n z elevado a menos n. Vai ser delta de 0 vezes z a menos 0, mais delta de 1 vezes z a menos 1, mais delta de 2, z a menos 2, mais. Quanto vale delta de 1, z a menos 1? 0. Quanto vale delta de 2, z a menos 2? 0. 0. Quanto é que vale isso aqui? 1. Cara, as transformadas do delta sempre dão 1, já viu? Transformada de Laplace do delta de t, 1. Transformada de Fourier do delta de t, 1. Transformada z do delta de n, 1. Estão vendo? Né? Então, essa é a transformada, né? Se a gente fosse escrever aqui, ó, poderia escrever assim, ó. Delta de z, porque o delta é maiúsculo, né? Tá ok? Delta de z, ok? Legal? Mas é a transformada. Legal? Encontraram mais uma. Tá? Encontraram mais uma. Vamos ver agora umas propriedades, tá? Que são importantes, né? Com essas propriedades que eu vou mostrar aqui e com essas transformadas que a gente acabou de ver aqui, a gente não viu transformada aqui, por exemplo, do delta de n, do u de n, né? Do u de n, né? Vimos também a transformada do a elevado a n, também vimos isso, certo? Do a elevado a n também vimos, certo? Então, a gente consegue encontrar, né, algumas outras transformadas. Vamos fazer isso então, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, vamos pegar aqui propriedades, tá certo? Pegar logo duas aqui. Então, vamos lá. Opa, vamos lá. Obrigado. Então, ó, vamos aqui ver essa propriedade aqui, essas duas propriedades. A primeira é muito fácil, né? Qual é a primeira propriedade? Linearidade. O que é a propriedade da linearidade?
né? Que existe em todas as transformadas, né? Pessoal, vamos lá. O que é a propriedade da linearidade? Que existe em todas as transformadas. Está aqui, ó, linearidade. O que a linearidade diz é o seguinte, que a combinação linear, presta atenção, a combinação linear de várias transformadas, né? Desculpe, a transformada, melhor dizendo, a transformada da combinação linear de várias sequências, né, de vários sinais discretos no tempo, é a mesma combinação linear das transformadas. Fala. A ideia de transformada quando é contínua no tempo? Não, porque a transformada contínua no tempo a gente já viu. Transformada de Laplace, transformada de Fourier. Justamente, transformada Z é justamente que tem uma transformada que não funciona em sinais discretos no tempo. Então a gente não pode usar Laplace, a gente não pode usar Fourier, então a gente usa Z, tá? Aí você fala, por que você vai usar Z? Presta atenção, eu dei um exemplo para vocês, porque vocês vão usar Z, né? Como assim eu dei um exemplo? Olha aqui, vou voltar na aula passada, porque você tem que usar Z. Eu falei o seguinte, ó, vamos supor que você tem, né, uma coisa assim, ó, você tem um saldo lá, que é o saldo de n mais 1, é igual a 2 vezes o saldo de n mais 100 vezes o de n. Esses 100 vezes o de n são depósitos que você faz de R$100 todo mês. Só que o saldo, vocês sabem disso, se vocês fizerem depósito todo mês, no saldo de vocês, não vai ser só o que você tem, não vai acumular. Por quê? Porque não vai ter um juro em cima do mês anterior. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar o juro do saldo anterior, aqui eu botei 2, que é um juro de 100%. Isso só, vocês nunca pegaram isso na vida de vocês. Mas eu vou falar para vocês, eu peguei isso, eu peguei um país em que você tinha juros de 100%, não chegou a 100, mas chegou a 84% de um mês para o outro, tá? Foi a época da hiperinflação. Vocês não pegaram isso, vocês não sabem o que é viver em hiperinflação, tá? Não sabem mesmo. Eu vivi muitos anos em hiperinflação, tá? Vários planos foram criados, inclusive alguns foram péssimos, né? Que, por exemplo, a Argentina está com esse problema, né? Ela está com hiperinflação, tá? A Venezuela também teve, etc. Vários planos foram criados. Teve um, por exemplo, em que eles simplesmente confiscaram todo o dinheiro que todo mundo tinha. Então, você só podia dispor, digamos assim, qualquer que fosse a pessoa, de, sei lá, como se fosse hoje R$500. Pô, o cara ia comprar um imóvel no dia seguinte, não podia mais comprar, porque ele não podia mais usar os R$500. O cara tinha que pagar uma cirurgia, não podia mais fazer. Entendeu? Foi um caos, teve gente morrendo por causa disso, tá? E isso funcionou durante, são planos mirabolantes, normalmente só funcionam durante algum curto espaço de tempo, depois, uma loucura. Congelar preço, essas coisas que já fizeram, não funcionam. Como é que resolveu esse problema que vocês não viram isso? Resolveu quando a economia, o dinheiro foi todo indexado a um valor. Então ele já era automaticamente corrigido. E aí aquilo meio que virou, é como se fosse uma dolarização. Mas eles usaram um valor diferente, né? E aí realmente a coisa andou, tá? Mas vamos... Oi? Sim, para quando você faz isso, você tem que garantir que a sua moeda vale aquilo. Eles só não dolarizaram para não ficar feio, digamos assim, mas foi uma dolarização, tá? E não pode mais imprimir dinheiro, porque o que causa inflação é impressão de dinheiro. A gente está numa situação hoje em dia complicada, né? Se o governo continuar com esse déficit, ele vai começar a imprimir dinheiro. E o dinheiro, quando é impresso, ele não vale mais do que está escrito ali. É isso que é inflação, né? Inflação é a inflação monetária, é inflação, inchaço. Você aumenta a quantidade de dinheiro porque você vai lá e imprime. Você tem que ter lastro para imprimir esse dinheiro. Então, é complicado.
tá? Por isso que a gente não deve fazer esse tipo de coisa, mas vamos ver. Eu acho que não vai acontecer, né? Mas espero que não aconteça mesmo, senão a gente vai para um caminho muito complicado, tá? Né? Então, certo? Então, porque você tem as máquinas de imprimir, né? Eu, quando eu me formei, eu fui trabalhar no Centro Tecnológico do Exército. Ele ficava em Guaratiba. É um lugar que é no Rio de Janeiro, só que é longe pra caramba do centro. É assim, só para vocês terem uma ideia, da onde eu morava até lá eram 45 quilômetros, tá? A gente ia de ônibus, ônibus fretado lá que o pessoal tinha, etc. Mas, e usava... Na época eu era militar, mas a gente saía de casa assim, trocava de roupa lá no quartel, né? Não é um quartel, porque era uma coisa de tecnologia, tá? Bom, por que eu estou falando isso? Porque era um deserto praticamente ali, não era um deserto porque lá era um mangue, sabe? É uma região de manguezais, etc e tal. Só o nosso local eram 26 quilômetros quadrados, um lugar enorme, tá? E eram vários prédios que tinham a parte de pesquisa. Eu estou falando disso porque do nosso lado tinha as antenas da Embratel, na época, que ainda são usadas para mandar os sinais de satélite do Rio de Janeiro para os satélites. E do outro, continuando, a Casa da Moeda do Brasil, né? Então a Casa da Moeda do Brasil era ali em Guaratiba, entendeu? A gente, beleza, vamos entrar lá e vamos fabricar dinheiro, né? Mas não pode, tá? Por exemplo, você não pode fazer a inflação. Normalmente, o que você faz é pedir dinheiro emprestado, você está entendendo? Dinheiro mesmo, sabe? Ou alguma coisa do gênero. Porque imprimir é a pior coisa que você pode fazer. O cara, mas não imprime moeda? Claro. Por que imprime moeda? Porque moedas... porque o dinheiro é gasto e outras coisas. E a própria moeda se deteriora. Tem várias notas que têm que ser trocadas e coisas do gênero. Então se imprime, mas não pode ficar imprimindo de uma maneira descontrolada, senão, né? Isso acontece em qualquer lugar do mundo, tá? Se o cara começar a imprimir dólar lá, também vai dar problema. Bom, falei disso pra caramba, mas olha só, eu estou falando de um exemplo aqui. Esse exemplo aqui, se você tem que pegar o valor anterior e fazer o juro, que no caso aqui eu botei um juro de 100% é multiplicar por 2, certo? O que vai acontecer? Se eu mando você descobrir qual é o saldo no mês 50, cara, você vai ter um trabalhão, porque você vai ter que pegar o saldo no mês 1, multiplicar, depois fazer no 2, no 3, no 4, com o computador, tudo bem, mas com a calculadora vocês vão perder um tempo, você vai dar uma questão só. Eu não ensino vocês transformar da Z, fala assim, seja a seguinte sequência, não sei o que, me diz qual é o valor, qual é o meu saldo no mês 50. Mesmo com calculadora, vocês vão demorar 1 hora para fazer a questão, tá? Com transformada Z, você consegue transformar essa equação aqui, a gente chama isso aqui de equação de diferenças, apesar de que aqui é uma equação de somas, porque é SN de mais 1, etc., mas a gente chama de equação, é como se fosse uma equação diferencial, certo? Você transforma isso numa equação em Z, numa equação algébrica. E aí você descobre a transformada Z disso aqui. Eu fiz aqui a equação de diferenças. Você descobre a transformada Z disso aqui. Ou seja, você encontra o S de N. Desculpa, você encontra o S de Z. E aí você faz o S de N. Vocês vão ver que muitas vezes o S de N é uma exponencial. Só que em vez de ser uma exponencial 1, 2, vai ser um número quebrado lá, sei lá, 2,5, qualquer coisa assim, elevado a n. Aí você vai na calculadora e coloca lá 2,5 elevado a n, ou seja, elevado a 50, e você tem o valor. Você está entendendo? Você não tem que se preocupar em fazer a interatividade. É por isso que você precisa da transformada Z, tá certo? É por isso que a gente usa isso. Como a gente usava a transformada de Fourier e a transformada de Laplace para calcular as equações integrodiferenciais. Aqui é para a equação de diferença, porque a integral quando a gente trabalha em tempo discreto é uma soma de 1, a derivada é uma diferença de 1, entendeu? É muito interessante isso, tá? Igualzinho a integral e derivada, tá legal?
Então a gente vai ver agora o que? A gente vai ver algumas, eu fiz aqui, eu sabia que eu tinha feito, eu tinha encontrado, olha só, eu encontrei aqui o S de Z, estão vendo? Para aquela coisa que a gente tinha calculado na aula passada. Deu 100Z ao quadrado, Z menos 1 ao quadrado. O que eu teria que fazer aqui? Eu teria que fazer a transformada Z inversa, tá? E aí, eu poderia simplesmente, usar uma tabela, porque ficar fazendo transformada Z inversa, aqui não é tão simples. Mas na verdade, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em Laplace. Lembra quando tinha alguma coisa assim, 3 sobre S mais 2 ao quadrado? A gente fazia o quê? A gente fazia A sobre S mais 2 ao quadrado, mais B sobre S mais 2, e a gente fazia a transformada inversa disso aqui e a transformada inversa disso aqui. Legal? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que às vezes já tem pronto, quer ver? Deixa eu ver se eu mostro aqui, Deixa eu voltar aqui na tabela. É que às vezes a tabela é bem completa, então, quer ver? Tem quase, né? Encontrei, tá vendo, N mais 1, U de N, vezes 100, tá vendo aqui, Z sobre Z menos 1 ao quadrado, só que aqui é vezes 100, não é vezes 100 aqui? Não é vezes 100? Então aqui o que você vai fazer aqui? Você vai multiplicar por 100. Se você multiplicar por 100 aqui, você tem que fazer o quê? Opa, errei. Aqui, Z, aqui, 100. Você tem que multiplicar por 100 aqui. Então a sequência qual é? A sequência é 100 N mais 1 U de N. Ou seja, o meu saldo, né, no mês N vai ser N mais 1 vezes 100 vezes N mais 1 vezes U de N, tá? Se a gente substituir aqui, por exemplo, eu falei que eram 50, né? Aí vai ser 100 vezes 50 mais 1 vezes U de 50, mas U de 50 a gente sabe que vale 1. Isso aqui vai dar 51 vezes 100, vai dar 5.100, tá? Ok? Vai dar 5.100. Tá legal? Era fácil fazer. É porque os números aqui ficaram números simples, é o que eu estou falando. Então daria até para a gente fazer, mas nem sempre é fácil. Tá legal? E é assim que a gente descobre, tá? A gente vai então agora falar de propriedades, né? A gente falou da linearidade. Vou deixar para a aula de semana que vem o deslocamento para a direita. Notem que tem dois tipos de deslocamento para a direita. De uma sequência que ela é causal, porque F de N, U de N é uma sequência causal. Toda vez que você tiver uma sequência e multiplicar por U de N, você vai ter uma sequência causal. Por quê? Porque o U de N é zero para N menor ou igual. Menor ou igual não. Para N menor do que zero. Certo? E aí, tudo vai ser zero desse lado. Esse deslocamento é importante. Notem que depois a gente vai pegar para fazer o deslocamento para a direita de uma sequência qualquer, que pode ter até valores negativos. Aí você fala assim, mas você falou que não ia usar nunca valor negativo? Justo. Eu não quero usar valor negativo, mas vamos supor que me dão uma sequência que tem valores negativos. E se eu não quero usar um valor negativo, o que eu faço? Vocês concordam que eu consigo pegar todos os valores se eu deslocar ela para lá? Não é isso? Então, justamente eu vou fazer isso. Eu vou deslocar ela para lá. Você está entendendo? Aí, aqueles valores negativos vão desaparecer, certo? Mas eu não quero ficar... Aí eu posso começar a trabalhar com essa sequência, tá? Então, a gente vai mostrar isso na aula que vem. Entenderam? Tá? Às vezes acontece esse tipo de coisa. Falou, galera, tá? Desculpa a demora no início aí, mas agora ficou, filé. Dá para controlar até o nosso projetor. Vou parar aqui a gravação.